Olá, pessoas maravilhosas desse YouTube. Bem-vindas de volta ao nosso cantinho. Se no capítulo anterior fomos lançadas no tempo, agora no capítulo 2, a vida começa a se acomodar nos novos detalhes. Diane está tentando se mover com naturalidade no século XVI, e a gente sabe que nada disso vai ser natural para ela. Nesse capítulo vemos uma Londres que respira fumaça, regras sociais e pequenos perigos. E também começamos a conhecer melhor o que significa estar com Matthew em seu próprio território. Capítulo 2. Minha preocupação com a etiqueta adequada se mostrou desnecessária. Títulos e mesuras não importavam quando o conde em questão era um gentil gigante chamado Henry Percy. François, para quem a etiqueta importava, tagarelou as próprias opiniões enquanto me vestia com roupas que havia recolhido. Anáguas de alguma outra mulher, um espartilho que, além de confinar meu porte atlético, me dava uma forma mais feminina, uma bata bordada com gola alta e plissada que cheirava a lavanda e cedro, uma saia preta de veludo em forma de sino e também o melhor paletó de Pierre, a única roupa cujo corte se aproximava ao meu tamanho. Mesmo fazendo muita força, ela não conseguiu abotoar o último item à altura dos meus seios. Enquanto apertava as fitas do espartilho, prendi o fôlego, encolhi a barriga e torci para um milagre. Mas nem a intervenção divina me deu uma silhueta de uma sílfide. Aproveitei esse complicado processo para fazer algumas perguntas. Retratos da época me deixaram na expectativa da pesada gaiola chamada criolina, que servia para acentuar os quadris, mas François explicou que era só para ocasiões mais formais. Em vez disso, ela atou um pano acolchoado em forma de rosca por dentro das saias e ao redor da minha cintura. O único aspecto positivo desse item é que afastava as camadas de panos das minhas pernas. Isso me possibilitava caminhar sem dificuldade. Se não fossem móveis pelo caminho, chegaria aonde quisesse, desde que me movesse em linha reta. Uma outra coisa que se esperava de mim era a cortesia. François então se apressou em me ensinar como agir enquanto descrevia os vários títulos de Henry Percy. Ele era Lord de Northumberland, ainda que tivesse Percy como sobrenome e fosse um conde. Mas de nada me valeu o conhecimento recém-adquirido. Logo que entrei com Matthew no grande saguão, um jovem esguio que chegava de viagem com roupas de couro marrom sujas de lama deu um salto para nos cumprimentar. Ele tinha um rosto largo, animado por um olhar inquisitivo com fartas sobrancelhas grisalhas arqueadas até a testa que exibia um pronunciado bico de viúva. Hal? Matthew sorriu com a familiaridade indulgente de um irmão mais velho, mas o conde ignorou o velho amigo e se voltou para mim. Senhora Roydon? Os graves profundos e monótonos da inflexão da voz do conde deixavam-no quase imperceptível. Antes do nosso encontro, Matthew já tinha me dito que Henry era ligeiramente surdo e gaguejava desde criança, mas que se dedicava à leitura labial. Pelo menos poderia conversar com alguém sem me sentir insegura. Pelo visto, de novo ofuscado pelo Kit, disse Matthew com um sorriso de pesar. Eu queria ter dito pessoalmente para você. Que importância tem? Anuncia tão boas notícias. Lord Northumberland fez uma reverência. Agradeço por sua hospitalidade, senhora, e peço desculpas por cumprimentá-la nesse estado. Ainda é muito cedo para enfrentar os amigos do seu marido. Teria sido melhor se tivéssemos saído tão logo soubemos da sua chegada. A hospedaria seria mais do que adequado. O senhor é muito bem-vindo aqui, milord. Era o momento de uma reverência, mas apesar da saia preta, dificultou o movimento e o espartilho apertado não me permitiu inclinar até a cintura. Posicionei as pernas em reverência, mas bambiei quando inclinei os joelhos. Ainda bem que uma enorme mão me deixou firme. Apenas Henry, senhora. Meu nome é muito formal e todos os outros me chamam de Hal. A voz do conde era deliberadamente suave, como os de muitos deficientes auditivos. Depois de me deixar à vontade, ele se voltou para Matthew. Por que sem barba, Matt? Esteve doente? Uma crise de malária, nada mais. O casamento me curou. Onde estão os outros? Matthew olhou em volta à procura de Kit, George e Tom. À luz do dia, o grande saguão da entrada da velha cabana era bem diferente. Até então, só o tinha visto à noite, mas de manhã o pesado painel era substituído por venezianas inteiramente abertas.
O ar fresco deixava o ambiente agradavelmente arejado, apesar da monstruosa lareira à frente. A decoração era feita de fragmentos e peças de cantaria medieval, sem dúvida alguma resgatados por Matthew dos entulhos da antiga abadia erguida naquele lugar. Uma face fantasmagórica de um santo, uma armadura e um trevo gótico. Diana? A voz animada de Matthew interrompeu a minha inspeção do mobiliário. O pessoal está lendo e jogando cartas na sala de estar. Hal não acha correto hospedar-se aqui e juntar-se aos outros sem convite da senhora da casa. É claro que o conde deve hospedar-se aqui e podemos nos juntar aos seus amigos agora mesmo, meu estômago roncou. Ou podemos comer alguma coisa, sugeriu ele com brilho nos olhos. Já começava a relaxar depois que eu tinha conhecido Henry Percy, sem nenhum contratempo. Já lhe serviram alguma refeição, Hal? Pierre e François foram muito atenciosos, como sempre, disse Hal. Mas se a senhora Roydon quiser se juntar a mim... A voz do conde se sobrepôs ao ronco do estômago dele. Ele era alto como uma girafa e era preciso muita comida para manter aquele corpo abastecido. Eu também estou morta de fome, milord, ansiosa por um farto café da manhã, eu disse sorrindo. Henry, o conde me corrigiu delicadamente, com um sorriso que abriu uma covinha no queixo. Sendo assim, é melhor que me chame de Diana. Não posso a chamar o conde de Nanderberland pelo primeiro nome se ele tema se me referir a mim como senhora Roydon. François tinha sido enfática quanto à necessidade de honrar a alta estirpe do conde. Tudo bem, Diana, disse Henry, estendendo o braço para mim. Ele me conduziu ao longo de um corredor arejado até um aconchegante aposento de teto baixo. Era bem arrumado e convidativo, com sua linha de janelas voltadas para o sul. Apesar de ser relativamente pequeno, abrigava 3 mesas com bancos individuais e coletivos. Um zumbido de atividade pontuado pelo bater de tigelas e panelas me sugeriu que estávamos próximos das cozinhas. Pregada à parede, a página de um almanaque, em cima da mesa central, um mapa, no canto um candelabro e no outro uma travessa de estanho com muitas frutas. Um arranjo ao estilo da vida holandês, com um toque desse último detalhe caseiro. Fiquei paralisada e inebriada com o aroma. Marmelos! Estiquei a mão para tocá-los. Era exatamente conforme eu imaginara em Madison quando Matthew descreveu a velha cabana. Henry pareceu intrigado com minha reação perante uma corriqueira travessa de frutas, mas era muito educado para fazer algum comentário. Sentamos à mesa e uma criada colocou pão fresco à nossa frente, acompanhada de uma travessa de uvas e um cesto de maçãs. Foi reconfortante aquela refeição familiar. Henry se serviu, e só o segui depois que prestei atenção nas frutas selecionadas e em quantas ele havia consumido. As pequenas diferenças sempre afastam os estranhos e eu queria parecer o mais comum possível. Enquanto nos servíamos desses pratos, Matthew se servia de uma taça de vinho. Henry foi extremamente cortês durante a refeição. Não fez perguntas pessoais e não bisbilhotou os negócios de Matthew em nenhum momento. Preferiu nos divertir com histórias sobre seus cães, suas propriedades e sua mãe autoritária, acompanhadas de um bom suprimento de pães recém-saído do forno. Quando começou a falar sobre a mudança de sua residência em Londres, ecoou uma barulheira no quintal, mas o conde estava de costas para a porta e, sem perceber nada, seguiu adiante. Aquela mulher é impossível. Bem que vocês me avisaram, mas eu não acreditei que poderia haver tamanha ingratidão. Depois de todas as riquezas que despejei nos cofres dela, o mínimo que eu poderia fazer... Os ombros largos do novo hóspede preencheram todo o umbral da porta. Um dos ombros estava envolto por uma capa tão escura quanto o cabelo ondulado debaixo do esplêndido chapéu de penas. Matthew, você está doente? Henry girou o corpo surpreendido. Bom dia, Walter. Por que não está na corte? Tentei engolir um pedaço de torrada. Obviamente, o recém-chegado era Sir Walter Raleigh, o membro ausente da escola da noite de Matthew. Expulso do paraíso por uma falta de posição, Hal? E quem é essa? Os olhos azuis e penetrantes do recém-chegado cravaram em mim e os dentes brilharam atrás de uma barba escura. Henry Percy, você é um diabinho dissimulado. Kitty me disse que você estava a fim de ter um caso com a Arabella. Já teria lhe apresentado uma viúva se soubesse seu gosto se inclina mais para mulheres maduras e menos para garotas de 15 anos. Madura, viúva? Eu acabava de completar 33 anos. Os encantos dessa dama o tiraram da igreja nesse domingo. Nós deveríamos agradecer a ela por ter
por você ter desdobrado os joelhos e se colocado em cima de um cavalo, seu verdadeiro lugar. Continuou Riley, com uma inflexão tão consistente quanto a de um creme Devonshire. O conde de Northumberland deixou o garfo de tostar na lareira e olhou para o amigo. Balançou a cabeça em negativo e voltou a tostar um pedaço de pão. Saia e entre novamente, depois pergunte as novidades para Matt. E faça isso com ar de arrependido. Não. Walter olhou para Matthew de boca aberta. Ela é sua? E com um anel como prova. Matthew empurrou um banco debaixo da mesa com a bota. Sente-se, Walter, e tome um pouco de cerveja. Você jurou que jamais se casaria, disse Walter visivelmente aturdido. Foi necessária alguma persuasão. Acredito que sim. Walter se voltou de novo para mim com um olhar de avaliação. É uma pena tanto desperdício com uma criatura sangue frio. Eu não titubearia por um só instante. Diana conhece minha natureza e não se preocupa com a minha frieza, como acabou de dizer. Além disso, ela que precisou ser persuadida. Eu me apaixonei à primeira vista, disse Matthew. Walter bufou em resposta. Não seja cínico, meu velho amigo. Você também pode ser pego pelo cupido. Os olhos cinzentos de Matthew se acenderam com um lampejo de malícia quando ele se lembrou do futuro que esperava por Riley. Cupido terá que esperar para apontar as setas para mim. No momento estou bastante ocupado em repelir os avanços hostis da rainha e do almirante. Walter arremessou o chapéu que deslizou na superfície polida da mesa próxima e espalhou as peças de um tabuleiro de gamão cujo jogo ainda estava inacabado. Resmungou e sentou-se perto de Henry. Parece que todos querem um pedaço da minha pele, mas ninguém me dará um tico de atenção enquanto esse problema da colônia pairar sobre minha cabeça. Fui eu que tive a ideia da celebração do aniversário deste ano, mas aquela mulher escolheu Cumberland para conduzir as cerimônias. Ficou de novo nervoso. Ainda sem notícias de Roanoke? Perguntou Henry amavelmente, enquanto estendia um copo de cerveja encorpada e amarronzada para Walter. A menção da fatídica aventura de Riley no Novo Mundo fez o meu estômago encolher. Era a primeira vez que alguém mencionava o desenlace de um evento futuro em voz alta, mas não seria a última. O mau tempo fez White retornar para Plymouth na última semana. Foi obrigada a abandonar as buscas da filha e da neta. Só Cristo sabe o que aconteceu com elas. Quando a primavera chegar, você retornará e poderá encontrá-las, disse Henry seguro de si. Mas eu e Matthew sabíamos que os colonos de Roanoke desaparecidos nunca seriam reencontrados, e Riley nunca mais pisaria na Carolina do Norte. Rezo para que você esteja certo, Hal. Mas chega dos meus problemas. Sua família é de que parte do país, Sra. Roydon? Cambridge, respondi baixinho, procurando ser o mais breve e verdadeira possível. Era uma cidade de Massachusetts, não na Inglaterra. Mas se começasse a inventar coisas naquele momento, nunca conseguiria levá-las adiante. Então a senhora é filha de um erudito? Ou seu pai é um teólogo? Matt adoraria debater as questões de fé com a senhora. Ao contrário de Hal, cujos amigos são inúteis em questões de doutrina. Walter sorveu um outro gole de cerveja e calou-se. O pai de Diana morreu quando ela era muito jovem. Matthew segurou minha mão. Sinto muito por você, Diana. A perda de um pai é um golpe terrível, murmurou Henry. E seu primeiro marido deixou-a com filhos e filhas como consolo? Perguntou Walter com um traço simpático na voz. Naquela época, uma mulher da minha idade já teria se casado e gerado uma prole de 3 ou 4 filhos. Balancei a cabeça negativa. Não. Walter franziu a testa, mas antes de prosseguir com a conversa, Kit chegou com George e Tom a reboque. Finalmente, coloque um pouco de bom senso em Matthew, Walter. Ele não pode continuar representando Odisseu para sua Circe. Kit sentou-se à frente de Henry com uma taça na mão. Bom dia, Hal. Colocar bom senso em quem? Perguntou Walter irritado. Em Matt, é claro. Essa mulher é uma bruxa. E há alguma coisa de errada com ela. Os olhos de Kit se estreitaram. Ela está escondendo alguma coisa. Uma bruxa, repetiu Walter com cuidado. Uma criada que trazia um punhado de lenha petrificou no umbral da porta. Foi o que eu disse. Kit fez um meneio afirmativo de cabeça. Eu então reconhecemos os sinais de cara. A criada colocou a lenha dentro de um cesto e saiu apressada. Para um dramaturgo, você tem um lamentável senso de espaço e tempo, Kit. Os olhos azuis de Walter se voltaram para Matthew. Devemos discutir o problema em outro lugar ou isso é mais uma fantasia do Kit? Se for, prefiro ficar aquecido no meu e acabar de beber a minha cerveja.
Os dois se entreolharam atentamente, e como Matthew permaneceu impassível, Walter amaldiçoou entre os dentes. Pierre apareceu em seguida. O fogo está aceso na sala de estar, milord, disse o vampiro para Matthew, com vinho e comida para os convidados. O senhor não será perturbado. A sala de estar não era tão acolhedora quanto o aposento onde tínhamos tomado o café da manhã, nem tão imponente quanto o grande saguão. A decoração, com muitas cadeiras de braços ricamente entalhadas, junto a ricas tapeçarias e quadros com suntuosas molduras, sugeria que aquele ambiente recebia os convidados mais ilustres. Na parede acima da lareira, um quadro de Holbein, a magnífica representação de São Jerônimo e o Leão. Eu não o conhecia, assim como não conhecia outro quadro também de Holbein que estava ao lado. Um retrato de Henrique VIII, com olhinhos de porco, um livro e um par de óculos nas mãos, um ar pensativo para o observador e tendo à frente uma mesa coberta de objetos preciosos. A filha de Henrique, a primeira rainha Elizabeth, olhava-o do outro lado da sala. A tensão do impasse ainda não tinha se dissipado quando nos sentamos. Matthew acomodou-se ao lado da lareira, de braços cruzados. Uma imagem tão imponente quanto aos Tudor nas paredes. Ainda está pensando em contar a verdade para todos? Sussurrei para ele. Senhora, geralmente esse é o caminho mais fácil, disse Riley com um tom cortante, além de ser o mais correto entre amigos. Você está sendo arrogante, Walter, disse Matthew, visivelmente irritado. Arrogante? E ouço isso de alguém que assumiu uma bruxa? Walter enfrentou a irritação de Matthew sem menor dificuldade, mas com aparente tom de medo na voz. Ela é minha esposa, disse Matthew passando a mão no cabelo. E quanto a ser uma bruxa, aqui nesta sala não há ninguém que não seja difamado por alguma coisa real ou imaginária. Mas casar com ela, o que estava pensando a respeito? Perguntou Walter aturdido. Que a amava, respondeu Matthew. Kitty revirou os olhos enquanto servia de uma outra taça de vinho. E assim o meu sonho de me sentar com ele à lareira para conversar sobre magia e literatura escorreu pelo ralo sobre a áspera luz daquela manhã de novembro. Não fazia 24 horas que estava no ano de 1590 e já estava farta de Christopher Marlowe. Você e todos nós, querida Diana. Que ranço desse homem. A sala caiu em profundo silêncio depois da resposta de Matthew, com os olhos cravados em cima de Walter. Com Kitty, ele foi indulgente e um pouco mais exasperado. George e Tom fizeram-no perder a paciência, ao passo que Henry mostrou-se afetuosamente compreensivo. Mas Walter Riley se equiparava a Matthew em inteligência e poder, e talvez até em crueldade. Isso significava que a opinião dele era a que mais lhe interessava. Além de manterem um respeito prudente entre si, eles eram como dois lobos determinados com a força suficiente para liderar as matilhas. Então é isso, disse Walter pausadamente, aderindo à autoridade de Matthew. É isso. Matthew plantou-se resolutantemente de pé em frente à lareira. Você tem muitos segredos e muitos inimigos para assumir uma esposa, e mesmo assim fez o que fez. Walter estava abismado. Embora outros homens o acusem de confiar demais na própria argúcia, até hoje nunca concordei com eles. Muito bem, Matthew. Já que é muito esperto, diga-nos o que diremos quando perguntas começarem a pipocar. Kitty colocou a taça na mesa com tanta força que o vinho tinto escorreu de sua mão. Você não espera que nós quieto? Walter olhou furiosamente para Marlowe. Com todas as mentiras que já tivemos que contar a seu favor, você me surpreenderia se ousasse objetar. Continue, Matthew. Muito obrigado, Walter. Vocês são os únicos 5 homens do reino que poderiam ouvir a minha história sem achar que enlouqueci. Matthew passou a mão pelos cabelos. Lembram de quando conversamos sobre as ideias de Giordano Bruno a respeito de um número infinito de mundos, sem limitação de tempo ou de espaço? Todos se entreolharam. Não estou certo, disse Henry com muito tato, de que estamos entendendo o que você quer dizer. Diana é do novo mundo. Matthew fez uma pausa que deu a Marlowe a oportunidade de olhar em triunfo para todos os outros. Do novo mundo do porvir. Seguiu-se um silêncio, com todos os olhos voltados em minha direção. Ela disse que era de Cambridge, disse Walter de um modo inexpressivo. Não essa Cambridge de agora, mas a Cambridge de Massachusetts. Eu disse, com a voz embargada, pelo estresse e pelo tempo que tinha ficado calada. Limpei a garganta. A colônia passará a existir ao norte de Roanoke, daqui a 40 anos.
Fizeram-se exclamações ruidosas, enquanto eu era bombardeada por perguntas de todas as direções. Harriet se aproximou e hesitou antes de tocar o dedo no meu ombro. Encontrou carne sólida e retirou o dedo maravilhado. Já ouvi falar de criaturas que manipulam o tempo por vontade própria. Que dia maravilhoso esse, não é, Kit? Algum dia pensou em conhecer uma fiandeira do tempo? Mas temos que ser cautelosos. É melhor não nos aproximarmos muito dela, senão correremos o risco de nos embaralhar na teia que ela teceu e de perder o nosso rumo. O rosto de Harriet espelhou uma ansiedade divertida com a hipótese de ser levado para o outro mundo. E o que há atrás aqui, Sra. Roydon? A voz grave de Walter cortou o burburrinho. O pai de Diana era um erudito, disse Matthew para mim. Soaram murmúrios de interesse reprimidos pela mão erguida de Walter. A mãe dela também era erudita. Ambos eram bruxos e morreram sob circunstâncias misteriosas. Teremos que compartilhar isso depois de Diana, disse Henry com um arrepio. Antes que eu pudesse perguntar o que o conde queria dizer com essas palavras, Walter fez um sinal para que Matthew continuasse. Como resultado disso, a educação de Diana como bruxa foi negligenciada, disse Matthew. Bruxas assim são presas fáceis, disse Tom com testa franzida. Por que nesse novo mundo do porvir não cuida das criaturas como ela? A relação da minha magia com a longa história da minha família não significa nada para mim. Sei que todos aqui entendem o desejo de ultrapassar as restrições do nascimento. Olhei para Kit, filho de um sapateiro, na esperança de um sinal de cumplicidade e talvez até de simpatia, mas ele virou a cara. A ignorância é um pecado imperdoável. Kit mexeu com um dos fios de seda vermelha que saíam da barra irregular do seu negro gibão. Isso é deslealdade, disse Walter. Continue, Matthew. Embora não tenha sido treinada com arte de feitiçaria, Diana está longe de ser ignorante. Ela também é erudita e apaixonada por alquimia, afirmou Matthew com orgulho. Mulheres alquimistas não passam de filósofas da cozinha, mais interessadas em aprimorar a tese do que em compreender o segredo da natureza, disse Kit fungando. Estuda alquimia na biblioteca e não na cozinha. Rebati sem pensar em modular o tom de voz e o sotaque. Kit arregalou os olhos. E ensina o tema na universidade. Será permitido que mulheres ensinem nas universidades? Perguntou George ao mesmo tempo fascinado e indignado. E que se matriculem também, murmurou Matthew puxando a ponta do nariz com ar apologético. Diana cursou em Oxford. Isso deve ser ampliado à audiência nas palestras, comentou Walter secamente. Se permitisse a presença de mulheres na Auriel, eu poderia ter alcançado um outro grau. E as mulheres estão sob o ataque nessa futura colônia em algum lugar ao norte de Roanoke? Era uma conclusão compreensível, se levasse em conta a história narrada por Matthew até aquele momento. Nem todas. Acontece que Diana encontrou um livro perdido na universidade. Os membros da escola da noite se agitaram nas cadeiras. Livros perdidos eram bem mais interessantes para o grupo que bruxas ignorantes e mulheres eruditas. Um livro que contém informações secretas sobre o mundo das criaturas. O livro dos mistérios? O livro que, segundo dizem, trata da nossa criação? Kit ficou abismado. Você nunca se interessou por essas fábulas, Matthew. Na verdade, consideravam-as meras superstições. Mas agora acredito nelas, Kit. A descoberta de Diana trouxe muitos inimigos à casa dela. E você estava com ela. E esses inimigos arrombaram trinco e entraram na casa. Walter balançou a cabeça negativa. Por que a postura de Matthew provocou consequências tão terríveis? Perguntou Jorge enquanto apalpava a fita de gorgorrão negra que atava os óculos ao gibão suntuosamente acolchoado sobre a barriga e cujo estofamento forfalhava como um saco de areia toda vez que se mexia. Porque bruxas e Worth não podem se casar, disse Kit prontamente. Eu nunca tinha ouvido a palavra Worth com um W assoviado no início e o som grutal no final. Então são demônios e Worth. Walter apoiou a mão no ombro de Kit como um aviso. Verdade? George olhou surpreso para Martha e depois para mim. Será que a rainha proíbe um par como esse? Isso é um antigo acordo firmado entre as criaturas que ninguém ousa desobedecer. A voz de Tom soou assustada. Os que o desobedecem são caçados pela congregação e punidos. Somente vampiros vetustos, como Matthew, se lembravam do tempo que antecedeu o acordo de que estabeleceu as regras de comportamento entre as criaturas e como deviam interagir em contexto humano circundante.
A regra mais importante da congregação proibia a confraternização entre espécies sobrenaturais e a própria entidade policiava os limites para isso. Nossos talentos, criatividade, força, poder sobrenatural nunca eram ignorados entre os grupos que se misturavam. Dessa maneira, o poder das bruxas acentuava a energia criativa dos demônios, ao passo que a genialidade dos demônios intensificava a beleza estonteante dos vampiros. E éramos aconselhados a ser mais discretos possíveis em nossas relações com os humanos e a nos manter longe da política e da religião. Naquela manhã, Matthew argumentou que os problemas da congregação do século XVI eram bem diferentes. A guerra religiosa, a queima de hereges e a fome popular pelo estranho e o bizarro, alimentada pela recente tecnologia de impressão e que seus membros não se preocupariam com trivialidades como a paixão entre uma bruxa e um vampiro. Mas não me convenceu, sobretudo em face dos desconcertantes, perigosos episódios que se desencadearam a partir daquele setembro em que o conheci. Que congregação é essa? Perguntou Jorge interessado. É alguma seita religiosa? Walter ignorou a pergunta do amigo e lançou o olhar penetrante para Matthew. Em seguida voltou-se para mim. E o livro? Ainda está em suas mãos? Já não está mais comigo nem com ninguém. Foi para a biblioteca. E as bruxas querem que eu pegue de volta para elas. Então a senhora está sendo caçada por 2 razões. Enquanto alguns a querem mantê-la longe dos Voarth, outros a veem como um meio para atingir o fim. Um fim. Walter apertou a base do nariz e olhou para Matthew com enfado. Meu amigo, você é um grande imã para problemas. E de agora não poderia acontecer em uma hora tão inoportuna. Faltam menos de 3 semanas para a celebração do aniversário da rainha. Você é esperado na corte. Pouco me importa a celebração da rainha. Já estamos seguros com esse tornado no nosso meio. Já não estamos seguros com esse tornado em nosso meio. A bruxa pode ver a sina reservada para cada um de nós. Ela pode desfazer nosso futuro, trazer azar e, quem sabe, até acelerar nossa morte. Kitty pulou da cadeira com foguete e plantou-se na frente de Matthew. Por tudo que é mais sagrado. Como pôde fazer isso? Kitty, pelo visto seu apregoado ateísmo lhe pregou uma peça, disse Matthew calmamente. Você está com medo de que seus pecados tenham uma resposta? Matthew, ao contrário de você, eu não acredito numa divindade boa e toda poderosa. Mas neste mundo há mais do que é descrito em seus livros de filosofia. E não devemos permitir que essa mulher, essa bruxa, se intrometa em nossos negócios. Se você está escravizado por ela, não tenho a menor intenção de colocar meu futuro nas mãos dela, retrucou Kitty. Um momento. Uma expressão crescente de assombro cruzou o rosto de George. Matthew, você chegou aqui vindo de Chester ou... Matthew não precisa responder, disse Tom subitamente lúcido. Janus veio até aqui com algum propósito e não devemos interferir. Diga algo que faça sentido, Tom, se for capaz, comentou Kitty com maldade. Com uma face, Matthew e Diana consideram o passado, e com a outra consideram o futuro, continuou Tom sem levar em conta a interrupção de Kitty. Mas se Matt não é Tom, está certo, disse Walter com rispidez. Matthew é nosso amigo e está pedindo nossa ajuda. E se bem me lembro, é a primeira vez que faz isso. Isso é tudo que precisamos saber. Ele está pedindo muito, disse Kitty. Muito? Ao meu ver, é muito pouco. Foi ele que pagou um dos meus navios e salvou as propriedades de Henry. E faz um bom tempo que vem mantendo George e Tom no mundo dos livros e dos sonhos. Quanto a você, Walter mediu Malraux dos pés à cabeça. Todas as coisas em você e de você, das últimas ideias à última taça de vinho e ao chapéu na sua cabeça, se devem às boas graças de Matthew Roydon. Prover um porto seguro para a esposa dele durante uma tempestade não é nada comparado ao que ele já fez por nós. Muito obrigado, Walter. Matthew pareceu aliviado, mas sorriu hesitante para mim. Confessei aos amigos, principalmente o Walter, tinha sido mais difícil do que era previsto. Precisamos montar uma história que explique a presença de sua esposa aqui, disse Walter pensativo, e que desvie a atenção da estranheza dela. Diana também precisa de um professor, acrescentou Matthew, e certamente precisa aprender um pouco de boas maneiras, resmungou Kitty. Ai, que ranço desse cara. Não, o que ela precisa é de uma outra bruxa como mestra, Matthew corrigiu o amigo. Walter resmungou baixinho e divertido. Duvido que encontre uma bruxa pelo menos a 30 quilômetros de Woodstock. Não com você vivendo aqui. E quanto àquele livro, Sra. Roydon? George sacou um pedacinho de pau com uma ponta
com uma ponta cinza amarrada a um barbante de um bolso escondido em suas calças curtas e bulbosas. Lambeu a ponta do lápis e manteve a mão na expectativa. Poderia descrever as dimensões e o conteúdo dele? Vou procurá-lo em Oxford. O livro pode esperar, retruquei. Primeiro preciso de roupas adequadas. Não posso sair de casa vestindo um paletó de Pierre e uma saia da irmã de Matthew, que usou no funeral de Jane Seymour. Sair de casa? Repetiu Kit em tom de mofa. Seria muita loucura. Kit está certo, disse George fazendo uma anotação no caderno. Seu sotaque revela claramente que a senhora é uma estrangeira na Inglaterra. Adoraria lhe ministrar algumas lições de locução, senhora Roydon. Imaginei George Chapman representando o papel de Henry Hines e eu representando o papel de Eliza Doolittle e me deu uma vontade de ir embora. Você devia proibi-la de falar, Matt. É melhor que ela se mantenha calada, insistiu Kit. Ai, que ranço desse cara! Precisamos de uma mulher que sirva de conselheira para Diana. Por que nenhum de vocês tem uma filha, uma esposa ou uma amante? Perguntou Matthew. Fez silêncio profundo na sala. Walter? Kit cortou o silêncio com um ar de malícia que provocou risadas em todos, amenizando a pesada atmosfera da sala como uma chuva de verão. Matthew também se juntou ao riso. Depois das risadas, Pierre entrou e revolveu os ramos de alecrim e lavanda colocados entre os juncos do piso para impedir que a umidade se espalhasse pela casa. Logo os sinos badalaram 12 horas e a combinação de sons e odores me levou de volta a Madison, tal como ocorrera com a visão dos marmelos. Passado, presente e futuro se encontraram em um desenrolar lento e fluido que transformou em um momento de quietude, como se o tempo tivesse parado. Minha respiração deu um nó. Diana, disse Matthew pegando-me pelos cotovelos. Uma teia de luz e cor tecida de azul e âmbar chamou minha atenção. Estava bem fixada no canto da sala, onde nada mais se fixaria além de teias de aranha e poeira. Fascinada, tentei caminhar em direção à teia. Ela está tendo um ataque? Perguntou Henry com o rosto parecendo por trás do ombro de Matthew. As badaladas dos sinos pararam e o aroma de lavanda feneceu. O azul e o âmbar piscaram em tons de branco e cinza e se dissiparam. Desculpe-me. Pensei que tinha visto alguma coisa naquele canto. Talvez tenha sido uma ilusão de ótica produzida pela luz. Eu disse, apertando as faces. Deve ter sido um lapso temporal, Moncor, murmurou Matthew. Prometo-lhe um passeio no parque. Vamos sair para clarear as ideias? Se aquilo tivesse sido um efeito colateral da jornada no tempo, o ar fresco poderia ajudar. Mas acabávamos de chegar e fazia séculos que Matthew não via aqueles homens. É melhor ficarmos com seus amigos, eu disse com firmeza, embora com os olhos voltados para as janelas. Eles ainda estarão bebendo vinho aqui quando retornarmos, disse Matthew, sorrindo e voltando-se para Walter. Mostrarei a casa para Diana, para que ela não se perca nos jardins. E depois precisamos conversar, disse Walter. Precisamos discutir um negócio. Matthew assentiu com a cabeça e me enlaçou pela cintura. Isso pode esperar. Saímos da casa, deixando a escola da noite reunida naquela aconchegante sala de estar. Tom já tinha perdido o interesse pelas arguras do vampiro e da bruxa e estava lendo um livro. George também se consumia nos próprios pensamentos e escrevia freneticamente num bloco de anotações. O olhar de Kit era de vigilante, e ao Walter cauteloso, e o de Henry extremamente simpático. Os três compunham uma espécie desconhecida de corvos, com suas capas negras e expressões atentas. Isso me fez lembrar das palavras posteriores de Shakespeare a respeito daquele extraordinário grupo. Como é que começa? Murmurei. Negro é o símbolo do inferno? Negro é o símbolo do inferno, matiz das masmorras e da escola da noite, concluiu Matthew nostálgico. Talvez seja mais adequado o matiz da amizade, comentei. Se antes me surpreendera com o controle de Matthew sobre os leitores da Blodeiana, a influência que exercia sobre Walter Raleigh e Kit Morrow me surpreendeu ainda mais. Existe alguma coisa que eles não fariam por você, Matthew? Reze a Deus, para que nunca descubramos, disse ele de modo sombrio. Encerramos então o segundo capítulo de Sombra da Noite, conhecendo os amigos de Matthew e, sinceramente, que grupo peculiar. Kit Morrow se destacou, admito, mas não de forma positiva. Antipático, irônico e claramente desconfiado de Diana, mas eu acho que tem algo mais aí.
Você também achou ele insuportável ou fui só eu? Marvel parece mais tenso aqui também, como se estivesse escondendo algo. Quero saber o que você achou desse capítulo, comenta aqui embaixo e me conta. No próximo, seguimos explorando esse novo tempo e os mistérios que ele nos guarda. Se você gostou do que você escutou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. Então, até lá!